E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma notícia que eu encontrei aqui no Washington Post, recente, né? Hoje é dia 26 de hoje, 6h30 da manhã de hoje, da Dani L. Allen, que fala o próximo nível da inteligência artificial está chegando e por que nossa democracia não está pronta, né? E o objetivo, na verdade, é falar por que o que as coisas que foram ditas aqui estão erradas e por que o tema que estão explorando nessa notícia é ele é específico demais e as pessoas não têm conhecimento sobre esse tema suficiente para entender realmente o quão difícil é chegar no que é chamado de AGI, né? Inteligência Artificial Geral. Seria um sistema de IA que tem um nível de conhecimento ao ponto de ser considerado inteligente, né? Ter consciência e tal. Embora tenha definições diferentes disso, né? Então, primeiro, vou começar dizendo que tecnologia e democracia não são amigas no momento, o que eu discordo. Não creio que uma coisa tenha a ver com a outra. Aí vai falar como discutir anteriormente nessa série, a mídia social já derrubou um do pilar das nossas instituições democráticas. O que também eu não concordo, eu creio que na verdade elas criaram uma democracia mais aberta, né? Que antes a democracia era feita com um número menor de pessoas, porque não tinha uma população tão grande quanto hoje em dia no mundo. E hoje em dia, mesmo com muitas pessoas num determinado estado, né? Elas conseguem ter voz através das redes sociais, né? Então ela dá mais voz à democracia do que o contrário. E ela fala sobre questões políticas aqui. Só que aí depois ele vem pra. Ela vem, né, pra inteligência artificial generativa, né? Vai falar de GPT-4, é, inteligência artificial geral normal, modelos de linguagem. E aí, qual que é o problema aqui? Ela tá dizendo que inteligência artificial GPT-4 ou outras ferramentas de inteligência artificial para criação de imagens e tal, que são conhecidas hoje em dia e são popularizadas na mídia, que elas podem ajudar malfeitores a acelerar a disseminação de informação. Primeiro, é um ponto político aqui. Sempre as pessoas têm medo de uma tecnologia nova. Então, quando vem algo novo, quando vem um computador, quando vem a lâmpada sem óleo, é, a lâmpada tradicional, né? Moderna, as pessoas tiveram medo de perder empregos, enfim. Sempre novas tecnologias geram medo. As pessoas que não estavam acostumadas a ela, né? Isso é totalmente normal. Mas o problema é que ela tá dizendo que a tecnologia é um problema para a democracia, que não faz sentido. E que a inteligência artificial poderia ser um problema para a democracia, né? Aí ela cita Elon Musk, que ele falou lá com outras pessoas aí. Infelizmente até o. Esqueci o nome dele. É Mark alguma coisa que é importante pra pesquisa também. Teve uma discussão também com o. Eu acho que é Marcus Hutter. Não, não Hutter não. Não lembro. Teve uma discussão com o Yosha Bengio. Um debate, né? Tá no YouTube. E outras pessoas assinaram uma carta que pra não ter mais pesquisa em inteligência artificial em modelos de linguagem, né? Vai falar, essa carta foi ocasionada pelo lançamento do mês passado do GPT-4. E aí tem a questão dos medos aí relacionados a isso, enfim. E esses medos, eles são errados, na minha opinião. Eu vou dizer por quê. E ela vai falar sobre como o GPT-4 consegue responder melhor que o humano em algumas coisas. Que eu vou mostrar que não é bem assim. E aí, aqui vai falar que o Bill Gates, cofundador da Microsoft, que buscou se distanciar de seus rivais por meio de intenso investimento em OpenAI, disse que não e argumenta que a capacidade de GPT-4 e de outros modelos de linguagem está restrita a tarefas limitadas. Então, Bill Gates com uma opinião contrária do Elon Musk, né? E ela vai continuar falando contra essa questão e falando que deveria ter sim uma parada na pesquisa em inteligência artificial geral, visto que o termo é usado em inteligência artificial geral, né? O que é inteligência artificial geral?
Esse, por exemplo, é um jornal acadêmico, que chama JAG. Eu creio que o Ben Goertzel, o editor principal, eu creio que ainda seja, que tem sido publicado há alguns anos, desde 2009. Então, supor, se eu ver aqui em 2019, consigo ver os artigos, que antigamente não era gratuito, né? Depois ficou gratuito. Então, por exemplo, sobre. Esse aqui no Marcus Hutter, acho que se não me engano, ele assinou também essa carta para parar com a pesquisa, por enquanto, de modelo de linguagem de IA, né? GPT-4 da vida. Peiyuang aqui que é importante para o tema, somente definições de uma inteligência geral. Enfim, esse é um jornal que foca nisso, né? Eu creio que é o melhor, e atualmente um dos únicos jornais que foca nisso, porque isso é um tema que até o Ben Goertzel fala nos podcasts que ele participa, né? O Ben Goertzel, que não é famoso na inteligência artificial. As pessoas não gostam de pesquisar nesse tema porque ele é muito complexo e não tem resultados de curto prazo. Porque o que é inteligência artificial geral? É criar um sistema mais inteligente que o normal. Então, por exemplo, Alexa, Siri, até o GPT-3 e o 4, eles são IA fraca. Ele consegue fazer algumas coisas muito bem, ou muitas coisas muito bem, mas ele não é um sistema que pode ser comparado com a inteligência do ser humano. Então, não é a mesma coisa. Ele não tem. O que ele pode fazer é dar a ilusão de que ele tá um sistema consciente. E se a ilusão for boa o suficiente, pode enganar uma pessoa que é um sistema vivo, né? Mas não é. E nada contra, né? Eu creio que, na minha opinião, inteligência artificial geral é só possível no sentido de ter um sistema que ele tem uma consciência teatral, né? Que ele faz todas as coisas tão bem que parece que ele tá consciente. Isso já é o suficiente para ter uma inteligência artificial geral, na minha opinião. Então, aí no caso, o GPT-4 estaria perto nesse sentido, né? Nessa definição, né? Mas a definição teria que ir além, porque é uma coisa muito mais dependente de algo chamado por John Searle, que é a independência do observador. Então, um sistema que ele é autônomo, que não consegue, que não precisa de ninguém mexendo nele. Uma coisa que o GPT-4 precisa muito, né? Então, quando eu conversava com o GPT-3 na beta, por exemplo, que eu até mostrei no canal, até escrevi um livro sobre esse tema, a GPT-3, ela tinha muitos problemas de não ter opinião própria. Sabia conversar bem, né? Um sistema de conversação muito bem feito, mas não tinha opinião própria. Não tem autossuficiência nesse sentido, né? Ela não tem liberdade de expressão. Então, até GPT-4 agora também não. O programador vai lá e dá flag vermelha nas coisas que fala que não são politicamente corretas, né? Nossa, parece que lançou um novo. Esse daqui eu não vi, lançou recentemente. Esse paper. Enfim, eu gosto muito do Jag. Li praticamente todos os papers. Por exemplo, eles estão lançando mais coisas nesse tema, né? Sobre esse novo paper, não sei se é sobre inteligência artificial geral, né? Mas pensa se esse paper tem que parar de pesquisar, publicar. As pessoas estão pedindo por medo de algum medo de ataque à democracia. Primeiro, que as pessoas que usarem as ferramentas de forma errada sejam processadas, presas, como qualquer outra forma de violência, né? Seja lá o que eles falarem. E segundo, tudo isso parte da premissa que a tecnologia ela é um ataque à democracia, isso não é verdade. Isso não é verdade, pelo contrário. A tecnologia tem dado mais democracia aos outros, né? Aí ela fala sobre a questão de se. Qual que é o medo aqui? Se a inteligência artificial geral for uma realidade no futuro, isso seria um problema político, né? Enfim. Primeiro, eu tenho que dizer um paper que eu lembro que quando eu li foi quase quando lançou e eu li em 2022, na verdade. Foi quase quando lançou. Mas eu li em 2022, em fevereiro. Eu lembro que foi bem depois que lançou um dos papers importantes de inteligência artificial geral do Ben Goertzel. Eu até poderia mostrar esse paper aqui. Já mostrei no canal. E o que esse paper fala? Esse paper ficou muito famoso. E a Melanie Mitchell
palestras sobre isso. Até tá dando até agora. Esse paper pegou um hype muito monstro. E é legal, né? Porque eu tinha lido no começo, né? Eu tinha lido antes de pegar o hype. E ela diz 4 falácias aí, se não me engano, é 4 ou 5, da inteligência artificial, né? E uma delas é coisas fáceis são fáceis e difíceis são difíceis. Que significa, é, tem coisas que, por exemplo, criar imagens do nada, melhorar imagens, criar pinturas extremamente diferentes, complexas, que ficou até viralizou no Instagram, é, editar vídeos, enfim, diversas coisas que pode ser feito com IA hoje em dia facilmente, né? Com sistemas de conversação, enfim, coisas de corrigir código, trocar um código de uma linguagem para outra. O código tem Python, então você troca para C, que é uma ferramenta que a GPT-4 já traz, a GPT-3 trazia já. A plataforma da OpenAI tem várias coisas. Todas essas coisas, elas são problemas específicos que foram resolvidos com inteligência artificial. O que é inteligência artificial na prática? É um algoritmo de optimização de erros. Ponto. Que usa cálculo diferencial para calcular os erros de um sistema e corrigir. É isso. É um algoritmo muito bom de optimização de erros. Tem vários tipos de algoritmos para isso, para problemas específicos. E é isso que é. Porém, resolver problemas específicos não resolve o problema geral do que a gente chama de inteligência. Até ela discute aqui sobre o problema da mente e corpo, né? Será que é necessário um sistema ter um corpo para ser inteligente ou não? Enfim, que não tem uma resposta no momento. E para a maioria das coisas não tem resposta no momento. Ela também fala, por exemplo, sobre como às vezes tem um hype num tema. Carros autônomos, por exemplo, embora tá funcionando, né? Tá funcionando muito bem, e provavelmente no futuro também. Mas tinha um hype, por exemplo, muito grande no passado sobre sistemas de tradução, enfim, que agora foram realizados, mas que criaram o que foi chamado de inverno da IA, né? Que a pesquisa acabou em IA porque não tinha mais investimento, porque as pessoas não acreditavam mais, né? Mas hoje em dia tá dando certo. Anos depois, né? Mas essa questão é que essas falácias estão acontecendo agora. As pessoas, elas acham que o GPT-4 vai ser uma mudança brutal em tudo, mas isso é só hype. Vai ser uma mudança boa, tem ferramentas interessantes, mas não é. É mais uma assistência que não é tão tryhard assim, né? Então, somente o Jack tem que continuar publicando aqui, até porque eu tenho que ver esse dia 2023, que eu não li. Enfim, tem também os artigos aqui no Go Scholar sobre inteligência artificial geral. E a maioria dos conhecidos eu já li, porque eu já escrevi nesse tema, né? Mas esses que vão aparecendo um pouco no começo, esses aqui são os que todo mundo já leu no tema, né? O mundo que já estudou o tema com afinco já sabe bastante sobre esse tema, né? Esse aqui, por exemplo, é um bem antigo aqui do McCarthy, que foi importante na pesquisa inicial em inteligência artificial. Enfim, esse daqui, por exemplo, do Feedland, que eu não gosto desse paper. Eu não gosto desse paper, eu discordo totalmente do que está escrito. Que ele diz que inteligência artificial não pode ser nunca feita. E os argumentos dele são totalmente de filosofia, né? Nenhum argumento técnico de matemática ou matemática aplicada, né? Que é o tema. Inteligência artificial é matemática aplicada. E ele não fala sobre isso, né? Ele só fala sobre argumentos filosóficos, né? O que é lixo nesse tema. É, arquiteturas cognitivas, que é um tema também em inteligência artificial geral, enfim. São pesquisas que são importantes aqui, o Open 2022 tá tendo, assim, pesquisa nesse tema, né? Não com esses nomes específicos, tem, por exemplo, se eu pôr aqui o Plato, deixa eu ver se acha. Acho que eu vou ter que pesquisar dessa forma. Eu vou pegar da Nature. Esse aqui era falar do Plato, que é um sistema que
buscava generalizar a inteligência, né? Então ele, eu até falei no canal sobre ele, tem um vídeo sobre isso, que aí eles pegaram um sistema e colocaram ele pra andar no ambiente, pegar os objetos e tal, tentando aprender como um bebê, né? Tem também o Gato, deixa eu ver se eu acho o paper, que é literalmente o que é inteligência artificial geral. Esse paper que eu lançou também, eu achei muito interessante. Vamos ver se tá, ainda dá pra acessar ainda. Enfim, tá aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar. Pronto. Ele basicamente une tudo que você pode ver na GPT-4, por exemplo. É, separação entre contextos de imagem ao longo do tempo, processamento de linguagem de objetos, até usando braços robóticos aqui. Enfim, várias tarefas diferentes e juntou tudo num sistema. Para descrever fotos, enfim, é um sistema generalista. Esse é um exemplo de uma pré-inteligência artificial geral, né? Você junta tudo numa caixinha, visão, audição, coisas do tipo, entre aspas, e põe todas essas ferramentas para criar um sistema. Só que nem a Mitchell disse, essa merda não funciona. Por quê? Porque não adianta você juntar todas essas coisas diferentes e tentar criar um sistema inteligente. Porque é uma coisa muito mais complexa do que isso. É uma coisa que, na verdade, deve ser respondida na neurociência, né? Eu não creio que somente inteligência artificial pura vai ter resolver esse problema sozinho. Esse é o exemplo de uma pesquisa focada especificamente em inteligência artificial geral. Aqui, por exemplo, um jornal só sobre esse tema. A maioria dos papers é nesse tema. Então tem essa questão. Será que a pesquisa em inteligência artificial geral é um ataque à democracia? Não tem nada a ver com isso, mano. Tipo, isso não tem uma coisa a ver com a outra. E principalmente, parar a pesquisa não vai fazer nada nesse tema. Nada, né? Tipo, não tem motivo pra parar a pesquisa nesse tema, porque, primeiro, que uma inteligência artificial geral não existe no momento. Nem teoricamente, nem fisicamente. Eu creio que a maioria das pessoas crê. Eu, por exemplo, creio que a GPT-4 não é independente do observador, como John Searle diz nos seus artigos, né? Que, como não é independente, ele não tem vontade própria, ele não é um sistema inteligente. Faz algumas coisas específicas muito bem e vai continuar fazendo. Mesmo que se faça 1 milhão de coisas específicas de xadrez, sei lá, ou, sei lá, calcular seu imposto de renda, enfim. Não importa o que ele faça. Você juntar tudo isso numa caixinha, não, e tentar fazer um sistema que faz tudo isso automaticamente, não faz esse sistema ser inteligente, né? Até no ponto de vista da teoria da integração da informação, a inteligência desse sistema seria zero. O phi, né? Seria o nível de consciência, né? É zero, tipo, não tem consciência. É uma calculadora muito avançada, mas não é. Assim como eu sei que uma calculadora não tá viva, o GPT-4 também não tá vivo. Ponto. Acho que essa é a melhor forma de explicar. Embora seja um debate filosófico nessa parte, né? Mas a questão é, pesquisa em inteligência artificial geral deveria parar? Não. Eu discordo totalmente dos pontos aqui, da premissa, da conclusão, de todos os pontos aqui que foram ditos contra a inteligência artificial. Provavelmente uma pessoa que não sabe sobre inteligência artificial geral. Então, era isso. Recomendo muito o Jag. Tem artigos que são bem, assim, específicos, né? Alguns são chatos. Mas acho que 2017 que é muito bom, que é sobre agentes é, de inteligência artificial geral. Enfim, tem vários artigos bons no Jag. E a pesquisa não deveria parar, né? Pelo contrário, deveria continuar. E isso não vai alterar nada na vida das pessoas negativamente, pelo contrário. Assim como o GPT-4 é um assistente interessante, se você melhorar ele, ser mais ainda mais útil para diminuir o preço de diversos serviços e quem sabe até produtos. Então, ele é um
tecnologia com benefício para diminuir preços de vários tipos de serviços e produtos que, até por exemplo, vamos supor que no futuro já é usado para programação, né? Vamos supor que ajude ainda mais na parte de programação, programadores, né? Como assistente, vai diminuir o custo de produção, o tempo de produção de um software, de um site. Todas essas coisas, em geral, o que a OpenAI fez é basicamente pegar todas essas coisas feitas pela inteligência artificial que deram certo, juntar num sistema e falar, toma. Então, não é um regresso, é um progresso. E tudo isso é hype e não entender o que as pessoas estão falando, né? As pessoas não entendem o que é inteligência artificial geral. E não entendem que a gente não chegou nesse nível ainda. Então é isso. Até o próximo episódio.